o Arnaldo, uma lágrima corria dos olhos dele de emoção, porque ele falou basicamente o que o Arnaldo defende como futebol. É físico, é coletivo e tudo mais. É ou não é, Arnaldo? Mas ali, anos e anos treinando times europeus de ponta, eu acho que ele tem muito mais as evidências do que eu aqui para falar sobre isso, né? E acho que sem querer dar recado para ninguém, porque não é o estilo dele, né? É um pouco o que ele vislumbra para a seleção brasileira, né? Que ainda não é um time que tem um aspecto coletivo forte e que os jogadores, todos os mais talentosos ou menos talentosos, vão ter que se mobilizar pelo coletivo. Então, assim, eu não vejo nenhum... Eu estava até conversando assim com o Vessone, será que ele está falando? Eu não vejo nenhuma... Porque toda vez que tem uma análise sobre o futebol atual, a gente fica pensando se os jogadores mais hábeis, em outros tempos, reinavam, os jogadores individualistas, eles ainda têm espaço, né? Então, eu não vejo nenhuma indireta na análise dele em relação ao Neymar, que é sempre essa questão, porque os outros jogadores brasileiros já estão adaptados, principais, nesse tipo de jogo que ele falou aí. Físico, coletivo, eles jogam assim nos clubes dele. O Neymar, acho que é uma exceção, né? E essa é a discussão para, talvez, esses próximos meses até a Copa do Mundo. E acho que ele vem tratando disso, e a cada convocação ele é perguntado sobre isso na lista, na divulgação da lista e na primeira coletiva pré-jogo. E ainda sem ter essa ideia, essa tese comprovada no campo, acho que é um caminho, tá apenas começando, construindo mais ou menos uma identidade, um tipo de padrão, de sistema tático. É nisso que ele está mirando para tentar ganhar a Copa do Mundo, né? E a gente tem isso vai ser uma discussão eterna nossa, porque as nossas lembranças de Copa do Mundo são de times que tinham individualidades, como ele falou numa primeira resposta aí, que hoje no futebol não contam tanto assim, né? Os títulos brasileiros quase todos tiveram individualidades preponderantes, craques, né? E hoje, acho que a situação ficou um pouco para trás, mas não é só na questão da seleção brasileira, acho que é uma questão para qualquer seleção, né? E ele tem nesse ano de trabalho uma missão de ter uma equipe forte coletivamente e fisicamente, porque a Copa vai ser disputada onde? Estados Unidos. Como é que são as condições? Acabamos de ver aí a Copa do Mundo de Clubes. Calorão. Ou você tem um time coletivo, coeso e físico, ou você não vai ter muita chance na competição. Ele já está mirando isso. Só uma coisa, eu não acho só que é uma mudança do futebol. A individualidade ficou de lado. É porque o Richarlison não é o Ronaldo. É porque o Cunha não é o Romário. Então, a gente também perdeu esses caras. A gente não criou mais esse tipo de jogador. Porque se a gente tivesse hoje o Ronaldo, o Romário, dava para ir individualmente. Esses caras iam decidir um jogo para mim em algum momento, uns gênios desse, eu acho que o Zidane resolveria um jogo. O Neymar, com todos os problemas que ele tem, contra a Croácia, tá 0-0, ele pega a bolinha embaixo do braço aqui, driblou 2, 3, tabelou 1-0, ensinou aquela bobagem lá de sair todo mundo e tomar o contra-ataque. O Brasil tinha classificado porque ele teve um lampejo ali e colocou e fez 1-0 pro Brasil numa baita de uma jogada. Então, a gente não tem mais esses caras. Então, aí a gente vai se enquadrar nessa coisa meio robótica, que é o que se fala hoje do nosso futebol, porque eu cresci, a gente cresceu, o torcedor mais jovem talvez não, mas com o comercial da Nike na nossa cabeça no aeroporto. Foi uma ruína, né? Isso. Foi péssimo, porque, na verdade... A gente cresceu com isso. Não, o nosso contra-exemplo é a Copa após o último título. A Copa de 2006 é o comercial da Nike. É a maior constelação de craques brasileiros desde a Copa de 70. E foi um fiasco. Então, o nosso contra-exemplo é quando o treinador da seleção teve não só uma seleção, mas uma constelação de grandes jogadores que costumavam desequilibrar jogos e reunidos não produziram
praticamente nada na Copa de 2006. É que aí também teve uma coisinha meio extra. Mas eu acho que sobrepeso, né? Não Sim. foi o Então. só ele. Vex. Isso. Mas tudo bem, mas tudo isso faz parte, né? Um contexto. Mas tinham lá 4, 5 que eram indiscutíveis, né? Eu acho que esse sim. Eu tô falando de uma época que ainda tinha em profusão grandes talentos, né? Enfim, eu acho que tem isso. Acho que não temos grandes talentos, sim. E segundo, o futebol mudou. O jogo mudou. De fato, o jogo mudou, né? Fala, Massa. Cara, assim, pra mim é muito claro, a gente não forma mais esses jogadores porque eles não cabem mais no futebol. É simples, o campo diminuiu, né? O campo é padronizado e a evolução física faz com que o jogador não tenha tempo para pensar. Não adianta. Não adianta você colocar um cara que faz freestyle, que fica fazendo aquelas coisinhas, embaixadinha, não sei o quê. Você põe esse cara no campo, ele não joga. Não joga, porque ele não chega na bola, a bola não chega nele. Ele precisa ter valência física. A gente pode discutir modelo, os pontas pelo lado, esse engessamento, ele é real. Ele é real, velho, porque... Robótica, né? É real. É real, isso. Isso é real, eu concordo. Mas por que ele acontece? Porque você tem jogadores que cobrem um espaço do campo muito maior do que no nosso tempo. O campo é padrão, ele não tem mais Serra Dourada, Mineirão, lembra? O campo maior, Palestra Itália era menor, o Morumbi era maior. Acabou isso, o campo é o mesmo, os caras, dá uma olhada, vê aí. Esses caras que a gente está vendo na tela agora, no nosso tempo seriam 4 zagueiros. Não são mais, acabou, não joga, não tem espaço. E o raciocínio precisa ser muito mais rápido. Tanto que existem milhares de técnicas que são utilizadas hoje para incentivar esse tipo de jogador, Paquetá, que eu acho bem mais ou menos. O Paquetá, ele não jogaria em qualquer outro tempo lá atrás. Por quê? Por causa da qualidade individual dele. Por que ele joga hoje? Porque tem alguma qualidade, vai, marca, chega, volta. A gente pode discutir se piorou ou melhorou. É uma outra questão. Mas que não tem jeito. Tá certo, Ancelotti, é assim que funciona. E por isso que faz hoje tanto treino de campo reduzido. Porque os caras simplesmente... aliás, a TV fecha muito na hora que tá o cara com a bola, né? Mas quando você vai no estádio, nós estamos falando hoje de... Eles ficam os 20 jogadores de linha em 30 metros. Cara, até mesmo. Você pensou, tem 2 te jantando. São 30 metros para 20 jogadores e você se vira nesses 30 metros e é muito difícil realmente de você enquadrar. Aí você junta que a gente não tem os caras tão diferentes. Eu acho que nós estamos nesse problema aí. Para muita gente, o futebol brasileiro abandonou a sua essência. Para outros, o futebol brasileiro está tentando se enquadrar no que é o restante do mundo e aí nós estamos ficando talvez no meio... Nós precisamos de jogadores diferentes no meio do caminho. Dentro dessas valências. Mas acho que esses 4 esses 4 jovens aí que estão na... Rafinha nem tanto, né? Na nossa tarja aí, eles são jogadores, eles não são extra classe, mas são todos jogadores interessantes, né? São jogadores, a gente pode dizer, modernos, né? O João Pedro precisou ir para o Chelsea para ser convocado de fato, né? Mas ele já brilhava na Inglaterra. O Estevão brilhava aqui e está começando bem lá. Vamos ver se consegue manter. O Martinelli vai bem no Arsenal e quando o Vinícius não está, costuma ser o reserva do Vinícius, né? E o Rafinha está há bastante tempo bem no Barcelona, né? Assim, esse é um quarteto leve. Não é espetacular, mas é um quarteto que pode produzir coisas legais. Você quer ver um exemplo da mudança do que é a mudança do futebol? Eu vou pegar Oscar e Luizinho. Oscar e Luizinho, que é uma zaga de respeito, vamos dizer assim, né? Na década de 80. Hoje, eles seriam zagueiros comuns e fracos até. Por quê? Porque não tem velocidade. Você veja, qual é a maior valência dos 2 zagueiros do Flamengo?
É correr para trás o tempo todo, velozes, são velozes. Fabrício Bruno também, por exemplo. Exato, então assim... Arboleda, zagueiro veloz. Você não... Por que precisa de velocidade? Porque você deu o diagnóstico. Porque o jogo é feito em 20, 30 metros e quando escapa alguém, o que o zagueiro tem que fazer? Correr e tem que ser veloz. Entendeu? Então, é assim que está. Podemos discutir se é bom ou se é ruim. Eu acho ruim. Eu acho que o jogo piorou. Eu acho que o jogo ficou mais chato. Né? Eu acho que para 90 minutos é difícil, porque o jogo é robótico, não anda, muitas vezes, né? Mas é assim que é.